ansiedade, medo de abandono, dificuldade em confiar. Hoje você vai descobrir como esses problemas podem ter raízes em traumas familiares que você nem sabia que existiam. Se você já se pegou pensando, por que isso sempre acontece comigo? Esse vídeo é pra você! Olá, eu sou Lucrécia Santana e há mais de 6 anos venho ajudando mulheres a transformarem suas vidas através da constelação familiar e da psicanálise. E sabe o que eu mais escuto no meu consultório? Lucrécia, eu tento mudar, mas parece que estou presa em um ciclo sem fim. O que vou compartilhar hoje já transformou a vida de centenas de mulheres que, assim como você, sentiam que algo precisava mudar, mas não sabiam exatamente o que ou como. Vou revelar 5 sinais surpreendentes que podem estar impedindo sua felicidade agora mesmo. Quando eu mostrar o terceiro sinal, você vai entender exatamente porque algumas situações continuam se repetindo na sua vida. Sabe quando você olha no espelho e por um segundo vê sua mãe? Ou quando percebe que está repetindo exatamente aquelas frases que jurou nunca dizer? Nossa história familiar é como um livro aberto, mas às vezes não conseguimos ler todas as páginas. É como se estivesse um código secreto passando de geração em geração, influenciando cada escolha que fazemos. Já parou para pensar por que algumas famílias parecem repetir os mesmos dramas por gerações? Por que os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos medos continuam aparecendo? Hoje eu vou te mostrar como identificar esses padrões ocultos. E o mais importante, eu vou te mostrar que é possível quebrar esse ciclo. Primeiro sinal, sabe aquela sensação de déjà vu no amor? Você jura de pé junto que dessa vez vai ser diferente. Fecha a porta de um relacionamento carregando uma lista mental. Nunca mais quero alguém controlador. Nunca mais aceito menos do que mereço. Mas é como se o universo tivesse um roteiro pronto. Alguns meses depois, lá está você vivendo o mesmo filme, só que com outro ator. E o pior é aquele momento em que a ficha cai. Quando você se vê, olha no espelho e pensa: meu Deus, estou repetindo a mesma história da minha mãe. É como se estivesse um imã invisível puxando você para situações familiares. E quando eu digo familiares, não é por acaso. É como se tivesse um script familiar invisível, passando de mãe para filha, de avó para neta. E na constelação familiar, vemos isso como um ato de amor cego. É como se uma parte sua estivesse tentando entender e curar não só sua história, mas a história de todas as mulheres que vieram antes de você. É como uma lealdade invisível, que a psicanálise chama de compulsão à repetição. Como se o seu coração estivesse determinado a resolver um quebra-cabeça familiar que começou muito antes de você nascer. Segundo sinal, já sentiu aquele aperto no peito quando tudo está bem demais? É como se estivesse uma vozinha dentro de você sussurrando: cuidado, isso não vai durar. É bom demais para ser verdade. Já está há muito tempo sem briga. Você tem um emprego estável, um relacionamento sólido, mas mesmo assim, aquele medo de perder tudo não te deixa dormir à noite. É como carregar uma mochila pesada, só que você nem sabe direito o que tem dentro. E o mais intrigante é que às vezes são medos
que não fazem o menor sentido na sua história. É como ter pânico de ficar sozinha quando você sempre teve uma rede de apoio, ou sentir ansiedade paralisante de perder tudo quando suas contas estão em dia. É como se você tivesse herdado os pesadelos de outra pessoa. Sabe aquela expressão, passou de mãe para filha? Não são só as receitas de família que são transmitidas. Os medos também viajam através das gerações, como sussurros silenciosos no DNA emocional. E na constelação familiar, vemos esses medos sem sentidos como ecos de história não contados, como se nosso corpo guardasse na memória as lágrimas que nossos avós não puderam chorar. E a psicanálise chama isso de ansiedade transgeracional. É como se o nosso coração carregasse uma mala cheia de medos que nem são nossos, mas que herdamos por amor e lealdade invisível àqueles que vieram antes de nós. Terceiro sinal. Você já se pegou pensando, por que eu fiz isso de novo? É como tentar segurar água com as mãos. Por mais que você se esforce, ela sempre escapa. Aquele chocolate escondido quando você está ansiosa. O cartão de crédito estourando mesmo depois de 1000 promessas de economia. O celular te chamando, plim plim, quando você precisa focar no trabalho. E o pior não é cair no mesmo padrão, é aquela sensação de você estar assistindo a um filme da sua própria vida, querendo gritar para a protagonista, não faz isso, mas é tarde demais. É como se estivesse em piloto automático, mais forte que sua vontade, te levando sempre para o mesmo lugar, mesmo quando você conhece o caminho certo. É como se existisse um teatro familiar invisível, onde cada geração repete sua cena, sem nem perceber. Sua avó guardava comida escondida por medo da fome. Sua mãe nunca conseguia juntar dinheiro por medo da escassez. E você repete esses mesmos passos de dança, só que um palco diferente. A psicanálise chama isso de action out. É como se seu corpo conhecesse uma língua antiga que sua mente consciente esqueceu. Nas constelações, vemos esses comportamentos como pontes de lealdade que construímos com os nossos ancestrais. Estratégias de sobrevivência que foram úteis um dia, mas que hoje são como usar um guarda-chuva em dia de sol. Quarto sinal. Sabe aquela sensação de que você é a agenda de todo mundo, menos a sua própria? É como ser aquela malabarista de circo. Quanto mais pratos você consegue equilibrar, mais pratos as pessoas te entregam. Seu coração dispara só de pensar em dizer não, como se o mundo inteiro fosse desabar se você não der conta de tudo. E não é só dizer sim ou não, é sobre aquela culpa que corrói por dentro quando você finalmente cria coragem e diz não. É como se você tivesse quebrado uma regra sagrada da família, aquela que diz primeiro os outros, depois você, se sobrar tempo. Me diz se você não se reconhece naquela que resolve tudo, a que todo mundo procura, a forte, que não pode fraquejar. É como se você tivesse herdado uma capa de super-heroína que ninguém pediu sua permissão para vestir. Na história da sua família, quantas mulheres carregaram o mundo nas costas? Nas constelações, vemos esse padrão com uma corrente invisível de sacrifícios. Sua avó, que abriu mão dos sonhos pelos filhos. Sua mãe, que nunca tirou um dia para si mesma. É como se no DNA emocional da sua família estivesse escrito: amar é se anular. A psicanálise nos mostra que esses limites borrados são como paredes de vidro. Estão lá, mas são tão
transparentes que você só percebe quando se machuca ao bater nelas. Quinto sinal, sabe aquela sensação de ser uma estrangeira na sua própria vida? Como se você estivesse sempre usando um vestido que não te serve direito, bonito por fora, mas apertado por dentro. Você está ali, rodeado de pessoas que te amam, numa vida que muitos considerariam perfeita, mas ainda assim tem algo faltando, um vazio que nada parece preencher. É como estar numa festa, onde todo mundo parece receber um manual secreto de como pertencer, menos você. Você sorri nas fotos de família, participa das conversas, mas lá no fundo existe aquela sensação persistente de que você está assistindo sua própria vida de fora, como se estivesse do lado errado de uma vitrine. É como ser uma peça de quebra-cabeça que parece ter vindo de outra caixa. Mas sabe o que descobrimos nas constelações? Muitas vezes esse sentimento é como um eco, a voz silenciada de alguém da sua família que foi esquecido, excluído ou não reconhecido, como se um coração estivesse honrando uma ausência que você nem sabia que existia. É aquela pessoa que ninguém mencionou nos almoços de família, aquela história que foi enterrada com os álbuns antigos. A psicanálise chama isso de falta fundamental, como se estivesse um buraco no formato de um abraço que passou de geração em geração. Uma pergunta sem resposta, procurando palavras através do tempo. Quero compartilhar com você a história da Suelen. Não é o nome verdadeiro dela, mas sua história é tão real quanto as lágrimas que ela derramou em nosso primeiro encontro. Aos 38 anos, ela tinha aquilo que muitos chamariam de vida dos sonhos. Diretora de marketing de uma multinacional, casamento invejável, casa própria, o retrato perfeito do sucesso. Mas sabe o que ela me disse em nossa primeira sessão? Lucrécia, eu acordo toda noite às 3 da manhã, com o coração disparado, checando se ainda tenho tudo. É como se uma voz dentro de mim sussurrasse que a qualquer momento tudo vai desaparecer. Suelen vivia no modo salvar arquivo da vida, guardava dinheiro compulsivamente, duplicava documentos importantes, tinha medo de assumir novos desafios no trabalho. Foi quando a constelação nos mostrou algo surpreendente. Sua avó, uma empresária de sucesso, nos anos 80, havia perdido absolutamente tudo durante uma crise econômica. O trauma foi tão profundo que sua mãe, marcada pelo medo da instabilidade, escolheu um caminho completamente oposto. Tornou-se funcionária pública concursada, buscando aquela segurança que sua própria mãe nunca mais encontrou. Era como se o medo tivesse criado uma receita familiar de proteção. A avó que perdeu tudo, a mãe que escolheu a estabilidade absoluta. E Suelen carregava os dois mundos dentro de si. O desejo de voar alto e o medo paralisante de cair. E durante nossas sessões, Suelen começou a entender que sua ansiedade noturna era como um eco do passado, um alarme que tocava não pelo seu presente, mas pelas dores de suas ancestrais. Cada constelação era como se ela pudesse finalmente abraçar aquela menina assustada dentro de si, enquanto honrava a força da sua avó empreendedora e a sabedoria protetora da sua mãe. É como se eu estivesse devolvendo para cada uma delas o que é delas. Ela me disse um dia, com lágrimas nos olhos, e finalmente pudesse descobrir o que é verdadeiramente meu.
5 meses depois de começarmos nosso trabalho, Suelen não apenas parou de acordar no meio da noite, ela encontrou coragem para aceitar o cargo de VP que tinha recusado 3 meses antes. É como se eu finalmente entendesse. Ela me disse na nossa última sessão que posso honrar a empresária que minha avó foi e a segurança que minha mãe buscou, sem precisar sacrificar meus próprios sonhos. Não preciso escolher entre ser ousada ou segura. Posso ser as duas coisas. E se eu te dissesse que você não precisa carregar essa história sozinha, que existe um caminho seguro para entender, curar e transformar esses padrões familiares? Se você se reconheceu em qualquer parte dessa conversa, se seu coração bateu mais forte em algum momento, saiba que você não está sozinha nessa jornada. Essa mensagem pode ser exatamente o que alguma mulher da sua vida precisa ouvir agora. Por isso, quero te pedir 3 coisas que podem parecer pequenas, mas que podem mudar a vida de alguém. Se inscreva no canal para continuarmos essa conversa juntas. Deixe seu like para que mais mulheres possam encontrar esse vídeo e compartilhe com aquela amiga que você sabe que precisa ouvir isso. Porque cada vez que uma de nós se liberta desses padrões, abrimos caminhos para que outras mulheres também possam se libertar. Nos vemos no próximo vídeo. Um super beijo!